Da infância pobre e sem os pais desde o primeiro ano de vida ao estrelato no Flamengo, clube com a maior torcida do Brasil. Esta foi a trajetória do goleiro Bruno, que mesmo casado mantinha relações extraconjugais. Participava de festinhas regadas a muita bebida alcoólica e até drogas. Aí apareceu Elisa Samúdio, o filho, e toda a novela do desaparecimento e possível assassinato da jovem. Esse caso triste do goleiro Bruno nos faz pensar sobre os impactos do sucesso, da mudança brusca nos ganhos financeiros na vida de uma pessoa. A ascensão social repentina pode provocar uma quebra de identidade, uma crise. Se isso não é bem trabalhado, começam os problemas. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, convidamos a socióloga Eliana Magalhães e o psiquiatra Emanuel Fortes. Bom dia, doutor. Emanuel, bom dia, Eliana. Bom dia. Vamos começar com você para explicar para a gente o seguinte: uma pessoa que muda repentinamente, né? A classe social dela passa a ter muito dinheiro, muda a relação que ela tem na sociedade, ela passa a ser vista de uma outra forma? Sim, a sociedade já prevê, né, comportamentos bastante diferentes e percepções. É esperado um outro comportamento, né, dessa pessoa que ascende rapidamente. Porque você tem uma sociedade muito estratificada. Uma sociedade onde a diferença de quem ganha muito e quem ganha pouco é muito grande. Então, e qual é o impacto que isso causa? Dá que sensação na pessoa, no novo rico? Existe de alguma forma uma certa sensação de impunidade, de que o dinheiro pode comprar tudo? Sim, porque tem os exemplos, né? Nós temos uma sociedade que as pessoas, né, se diz que a prisão, por exemplo, no Brasil é para preto e pobre. Então, quem é rico não vai para a cadeia, é impune, né? Ele tem a sensação da impunidade, a sensação da imunidade, né? Em alguns casos, pelo próprio, não só pelo dinheiro, mas pelo prestígio, pela fama. Então, como se estabelecesse uma certa proteção para essa pessoa. E aí o céu é o limite, né? Pode-se fazer qualquer coisa que provavelmente a sociedade vai arranjar um jeito de aceitar, não é? Isso. Vou falar aqui com o doutor. Ela falou dessa história de que o céu é o limite. Há uma crise de identidade nesse processo de mudança social? A questão da formação é muito importante. A consistência das relações que a pessoa constrói ao longo da vida é que vai dar esse perfil de sustentação ao comportamento. Ou seja, a gente não vai generalizar essa situação do goleiro Bruno para toda a sociedade, mas ele é um exemplo de que uma mudança abrupta e a associação ou consorciação com pessoas de má índole, naturalmente, vão desaguar num comportamento bastante reprovável. Isso que a gente contou aqui no começo, que ele não teve os pais perto no começo da vida, influencia diretamente nesse processo que ele vive hoje? Pode sim, pode influenciar. A gente não pode afirmar categoricamente, porque tem pessoas, genérica, né? Porque tem pessoas que vêm da mesma condição e não tem nenhum problema. Então, há que se ver sempre a questão da personalidade, inclusive da construção em cima dessa personalidade influenciada por elementos genéticos, neurofisiológicos, que são importantes. Mas, doutor, existe mesmo uma quebra de identidade, uma crise, quando a pessoa se confronta com uma nova realidade social? Pode, não é categoricamente a gente não pode afirmar isso. Doutor, e quem teria essa responsabilidade de formar uma relação saudável desse novo rico com a sociedade? No caso dos jogadores de futebol, a gente colocaria essa responsabilidade no clube? Teria que ter um apoio ali? Onde é que pode começar essa ajuda? Eu acho que seria bastante saudável, né, que os clubes de futebol tivessem essa preocupação, não é? Porque normalmente eles se retiram o jovem, muito jovem, né, de sua condição, e se ele tem talento para o futebol, se ele demonstra né, que pode, e que muito dinheiro pode ser ganho com ele, né? Isso é bom colocar. Os clubes deveriam ter essa preocupação na medida que aquele cidadão precisa, de repente, de apoios, né? Se ele não tem uma boa formação, né? É lógico que nem todo mundo reage da mesma maneira, você tem várias formas, dependendo da formação. Né? Agora é importante prevenir, agora mais importante do que isso é você tentar mudar essa cultura da sociedade, né? Onde a própria mídia, eu acho que ela pode ajudar nisso. Porque como que se constrói um ídolo, né? Um famoso, uma celebridade nesse país?
Você tem muita coisa falsa, você tem muito pé de barro por aí. Então, é importante valorizar o talento, e não valorizar outras coisas. E a pessoa entra num mundo que é um mundo que... complicado. É muito complicado. É o mundo do sucesso que ela está se referindo, né, doutor? Esse sucesso pode ser bom para a vida da pessoa, mas de uma certa forma prejudicial. Onde é que ele começa a ser prejudicial e o que fazer para a pessoa lidar bem com esse sucesso? Olha, quando você começa a ter, como a sociedade hoje está desenvolvendo uma tolerância para a perda dos limites, porque o problema ele é muito anterior. Nós passamos de uma cultura de uma forma de cultura de ver o mundo, aonde dizia-se muito repressivo, para de total liberdade. Nós importamos modelos que não são os da nossa cultura latina. Quer dizer, de repente, a repressão sexual, por exemplo, não permitia que a mulher tivesse uma vida sexual antes do casamento, era uma coisa condenável. E aí, de repente, o Brasil incorpora conceitos da Suécia, da Dinamarca, dos Estados Unidos, e hoje você não tem o limite, mas também não tem a educação. Então, como é que a gente incorpora elementos de culturas alheias à nossa de uma forma abrupta? Como é que a gente soluciona isso, doutor? Isso é educação mesmo, isso vai para a educação. As regras, eu estava vendo o presidente Lula está sancionando uma lei que pune os castigos. Aí a gente vai um pouquinho para trás, o castigo em casa dos pais. O Brasil tem cultura para não permitir que os pais dêem um puxavante de orelha, dêem uma palmada, porque começa a ficar a impressão de que você vai ter que convencer sempre para obter um bom resultado. E aí o elemento repressivo necessário é a educação, aquele elemento equilibrado que pode vir na forma de uma palmada, de um puxavante de orelha, de um castigo. Olha, não pode sair, passa a ser satanizado. Então, essa mudança abrupta, ela rompe paradigmas que normalmente levariam então, décadas para ser transformados. Formar a família na base, acompanhamento social, de preferência, né? Queria agradecer a presença de vocês, as explicações aqui no nosso jornal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.